texto bíblico desta manhã, João capítulo 20, a partir do versículo 1. Já está na tela, você pode abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia e acompanhar a leitura, por favor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes, o outro discípulo era João: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro. João tinha 19 anos. E chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se, viu os lençóis de linho. Todavia, não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então, entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Quantos dizem amém? Eu quero falar sobre o túmulo não foi o fim. Você pode repetir? O túmulo. Mais uma vez. O túmulo não foi o fim. Algumas curiosidades bíblicas. Os astrônomos, cientistas, eles conseguem descobrir quando aconteceram eclipses na Terra há centenas de anos, às vezes milhares de anos, e conseguem ainda prever com exatidão os que vão acontecer daqui a décadas, centenas, milhares de anos. E alguém perguntaria, por quê, pastor? Como é que eles conseguem isso? Porque os astros no universo se movimentam com precisão matemática. Então eles calculam e preveem quando que o meteoro vai passar na Terra de novo, daqui a 100 anos, daqui a 50 anos, daqui a 200 anos e coisas do tipo. Então, fazendo um estudo, os astrônomos, eles conseguiram descobrir um eclipse lunar no dia 3 de abril do ano 33, ao pôr do sol. Esse eclipse lunar não foi a escuridão que a Bíblia disse que aconteceu a partir do meio-dia. Esse eclipse lunar, os astrônomos descobriram que foi ao pôr do sol do dia 3 de abril do ano 33, o que nós chamamos de lua avermelhada ou lua de sangue. Só que a Bíblia diz em Mateus 27, 45, que desde a hora sexta, meio-dia, até a hora nona, 3 horas da tarde, houve trevas sobre toda a terra. Então aqui não pode ser um eclipse solar, porque existe o eclipse lunar e o eclipse solar. O eclipse solar, ele acontece apenas na lua nova. E aqui estava no meio do mês judaico, porque os meses judaicos, eles começam na metade do nosso mês. Por exemplo, o mês de Nisan ou Abib, que é a mesma coisa, ele começa no dia 15 de março e ele vai até o dia 15 de abril. Os meses do calendário hebraico começam com a lua nova e terminam com a lua minguante. A lua, durante o mês, ela passa por 4 fases. É por isso que na Bíblia a lua é comparada a Israel.
a lua, também é comparada com a igreja. A lua tem fases, ela muda durante o mês. É por isso que às vezes no mês você começa o mês numa alegria, daqui a pouco acontece alguma coisa no mês que te deixa triste, é aminguante, é lua. Lua é assim. Já Cristo, já Jesus é comparado ao sol. Sol não tem estação, é o mesmo o mês inteiro. Quantos dizem amém? Então o mês judaico ele começa no meio do mês, no nosso mês, e ele termina no meio do próximo mês. Então no dia 14 de Nisan, como diz a Bíblia, que eles deveriam imolar o cordeiro, que equivale à quinta-feira antes da sexta-feira da paixão, está na metade do mês, e na metade do mês a lua é cheia. Então o eclipse que aconteceu nesse dia foi um eclipse lunar, que aconteceu, segundo os astrônomos, ao pôr do sol. Então que trevas foram estas que cobriram a terra a partir do meio-dia? A ciência não consegue explicar, mas nós entendemos que isto aconteceu porque a Bíblia diz, está narrado nos 4 evangelhos, então algum fenômeno sobrenatural, porque a Bíblia diz que toda a terra foi coberta por essas trevas. Interessante que quando Jesus entregou o Espírito, o céu perdeu a luz, o templo perdeu o véu, pois a Bíblia diz que o véu do templo de Salomão, ou nesta época, o templo de Herodes, foi rasgado de alto a baixo. Um véu espesso, que jamais alguém poderia rasgá-lo com suas mãos. Mas ele foi rasgado de alto a baixo, demonstrando o ato sobrenatural da salvação, que abria o acesso ao lugar santíssimo por intervenção divina de cima para baixo, dando acesso ao ser humano, dando entrada, o que a Bíblia chama de um novo e vivo caminho nos foi aberto. Na época da lei, o sumo sacerdote, descendente genético de Arão, entrava no lugar santíssimo uma vez por ano, no que nós chamamos hoje de Yom Kippur, o dia da Santa Unção, o dia da unção. O sumo sacerdote entrava neste lugar uma vez por ano, somente o sumo sacerdote, descendente genético direto da família de Arão, não era qualquer levita, tinha que ser descendente de Arão, podia entrar no lugar santíssimo. Mas a partir do momento que o véu foi rasgado de alto a baixo, eu e você temos acesso à presença de Deus. Pastor, aonde que é o lugar santíssimo hoje? Você está dentro dele. Este é o lugar santíssimo, que na antiga aliança somente um privilegiado poderia entrar. Hoje, com o novo e vivo caminho que nos foi aberto, nós temos acesso à presença de Deus. Quem quer agradecer a Deus, quem quer louvar a Deus por isso, levante as suas mãos e diga graças a Deus. Olha só que interessante, um fato interessante. Desde o ano 33 que a maioria dos estudiosos concordam que foi neste ano da nossa era que Jesus Cristo morreu. Desde o ano 33 até agora, a Páscoa aconteceu no dia 5 de abril, no caso hoje, e a sexta-feira da paixão, no dia 3 de abril, apenas 29 vezes. Isso aí você não precisa estudar e ir no calendário e descobrir, é só você perguntar o IA. Você vai no IA, pergunta, ele vai dizer que sexta-feira 3, Páscoa dia 5 aconteceram, do ano 33 até agora, apenas 29 vezes. O que é a Páscoa, pastor? A Páscoa, ela foi instituída na noite da saída do povo de Israel do Egito, no dia 14 de Nisan. Provavelmente no final do mês de março, início de abril, foi quando o povo de Israel saiu do Egito. E ela foi instituída na noite. Eles deveriam comer a Páscoa vestidos, cajado na mão, cingidos os lombos,
preparados, com sandália nos pés. Eles deveriam comer a carne do cordeiro pascual naquela mesma noite. E nessa mesma noite, a Bíblia diz que eles saíram do Egito. E os judeus, para lembrar da Páscoa, Deus mandou que eles comessem uma dieta. Então na dieta deles estava o pão sem fermento e também algumas ervas amargas para lembrar o povo do sofrimento, da aflição, do cativeiro no Egito. E os judeus fazem isto ainda hoje na Páscoa. Pastor, então nós não celebramos a Páscoa do judeu? Não, a não ser que você seja um judeu. Mas se você for igual eu, um judiado, você celebra a Páscoa dos cristãos. Pastor, que Páscoa dos cristãos é esta? A morte e a ressurreição de Cristo. É isto que nós celebramos na Páscoa. Então a Páscoa não é coelhinho. A Páscoa não é ovo de Páscoa, porque coelho não põe ovo. A Páscoa não é comer peixe. Não está na Bíblia isso, você pode comer o que você quiser. Diga graças a Deus. Os crentes que gostam de comer foram os que mais disseram graças a Deus, né? Então você não precisa comer peixe, isso é tradição que não tem base bíblica. Coma coxinha, coma carne assada, churrasco, pode comer à vontade. Amém ou não? Deu até fome, não deu? Os irmãos até despertaram, eu sei que você está querendo chegar a esse momento, mas já vamos lá. Então a Páscoa para nós é a celebração da morte e da ressurreição de Cristo. E nós celebramos a morte não como se estivéssemos velando um defunto. Nós celebramos a morte de Cristo não com lágrimas de tristeza, ao contrário, as lágrimas, se chorarmos, serão lágrimas de alegria. Por quê? Porque na verdade ele morreu, mas ao terceiro dia, como diz a Bíblia, ele ressuscitou e está vivinho, vivinho da Silva. Aleluia! Então eu queria falar sobre 5 fenômenos do domingo da ressurreição. 5 fenômenos do domingo da ressurreição. Primeiro, repitam, um grande terremoto. De novo, um grande terremoto. Mateus 28, 2 diz: e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. A palavra grande no grego aí é mega. Mega. Quando Cristo morreu na sexta-feira, a Bíblia diz que houve um terremoto, e não há esta palavra mega junto à palavra terremoto. Foi um terremoto, foi um tremor de terra. Mas no dia da ressurreição, não foi apenas um tremor de terra, foi um mega terremoto, onde toda a população de Jerusalém, quem sabe foi acordada por esse terremoto. Toda a população da Palestina foi acordada, porque eles sentiam a terra tremer. A terra estava anunciando, proclamando a ressurreição de Cristo dentre os mortos. 1 Coríntios 15, 55 a 57, Paulo, no momento de êxtase, no momento de revelação divina, ele escreve: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos dizem amém? Amém. Paulo está dizendo: onde está, ó morte, a tua vitória? Em outra instância, Paulo diz: tragada foi a morte pela vitória. Mas como assim, pastor? Como que a morte foi tragada? Jesus Cristo não tinha pecado. Havia uma lei no Velho Testamento que dizia: a alma que pecar, essa morrerá. Então, legalmente, biblicamente, Jesus não poderia morrer. Por quê? Porque Jesus Cristo não tinha pecado, nem por palavras, nem por pensamento, nem por intenção, nem por ação. Quantos glorificam a Deus?
Ele era homem, 100% homem, mas ele nunca pecou. Ele nunca pecou. Ele nunca pecou. Então ele não poderia morrer. Então o que aconteceu quando o diabo matou o corpo de Cristo, de Jesus? Quando ele mata, ele viola uma lei espiritual de que somente a alma que pecasse poderia morrer. E quando ele viola essa lei espiritual, Jesus Cristo toma de volta a autoridade que Adão havia perdido no Éden. E Paulo, entendendo esse momento, tendo essa visão, num momento de êxtase espiritual, ele diz: tragada foi a morte pela vitória. Então o primeiro fenômeno da ressurreição foi um grande terremoto. Repita. Número 2, manifestação angelical. Repita. Manifestação angelical. Olha o que o texto diz. O texto diz que um anjo desceu do céu. Isso significa que o céu estava autenticando aquele momento. Removeu a pedra. O anjo removeu a pedra, não porque Jesus precisasse que a pedra fosse removida para ele sair. Não precisava, ele estava com um corpo glorificado. E olha que maravilhoso, o corpo glorificado é um corpo que tem carne e osso. Jesus tinha carne e osso, tinha substância. Quando ele ressuscitou, os discípulos que estavam com incredulidade pediram: mestre, deixa eu tocar no sinal. Ele diz: toque aqui e veja que sou eu, pois o espírito não tem carne e ossos como vedes que eu tenho. Só que ao mesmo tempo, essa substância do corpo não está limitado à matéria humana, porque é uma substância espiritual. Esse é o corpo que nós teremos na eternidade. Quantos têm essa esperança viva em seu coração? De que um dia você será revestido de imortalidade e nós teremos um corpo semelhante ao de Cristo. Um corpo de carne e osso, mas que não está limitado à matéria, passa pela matéria. Já pensou, meu irmão, como eu e você vamos estar na eternidade? Já pensou nós andando nas ruas de ouro, eu com meu carro de fogo socadinho, 1 corda de distância do chão, turbina de fogo? Não, isso é, viajei um pouquinho, não vai ser isso não. Viajamos um pouquinho, me empolguei. Maravilha. Manifestação angelical. O anjo removeu a pedra, sabe para quê? Para que os discípulos que vinham após pudessem entrar e ver. Para que até mesmo, quem sabe, os soldados romanos que estavam ali pudessem ver. De que o Cristo que fora sepultado na sexta-feira não estava mais ali. Ele havia ressuscitado. Quantos glorificam a Deus? O texto diz que o anjo desceu do céu, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Meu irmão, no céu você vai ver algo maravilhoso. No céu você vai ver que somente tem 24 anciãos que têm tronos, que se assentam sobre tronos, e o trono de Deus. No céu não tem cadeira. Você sabia disso? Você já tinha reparado isso, que no céu não tem lugar para sentar? Pastor, você vai ficar em pé por resto da eternidade? Vai. E não vai ter varizes, problema de varizes. Nem cansaço, nem dor nas pernas. Porque nós teremos um corpo glorificado. Quantos creem nisso? Aí você diz assim: então, o que significa isso, pastor? Então significa espiritualmente, quando alguém aparece na Bíblia no céu, ou o anjo sentado está trazendo uma mensagem. Eu não vou entrar aqui, porque no primeiro culto eu não entrei também. Vou só passar rapidinho para você pesquisar isso. Por isso que a Bíblia diz que quando Cristo venceu a morte, ressuscitou, Ele subiu ao tabernáculo celeste e se assentou. Então assentar-se no céu significa que a obra está consumada. Quando o anjo assentou sobre a pedra, está dizendo: ei, vocês que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados, como Cristo falou aqui, vinde após mim. Jesus disse: todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, exaustos, e eu vos aliviarei.
O anjo estava anunciando: o tempo do descanso no reino de Deus começou. Eu e você não precisamos andar estressados, não precisamos andar cabisbaixos. Por quê? Porque o nosso descanso espiritual, o Senhor Jesus conquistou quando ressuscitou ao terceiro dia. A Bíblia diz que sua aparência era como um relâmpago e as suas vestes brancas como a neve. Quem aqui já viu neve? Quem nunca viu neve? Ué, tem gente que ainda não viu neve. É só você no Natal viajar para um lugar que neva. Aqui na Flórida, esse ano quase nevou, não foi? Ou nevou, né, no norte da Flórida. E é perigoso dirigir na neve se você nunca dirigiu. Tá? Quando você for ver a neve, cuidado. Eu morei quase 20 anos, pastor Soares Eli, 30 anos lá em Boston, amassando neve, com o pastor Osias e a pastora Irema também, e outros aqui. Sabemos o que é isso? A neve, no dia que neva, a gente fica em casa comendo pão de queijo e comendo. O dia inteiro comendo, 2, 3 dias de tempestade de neve, não é assim? Pergunta os irmãos aí, quando ia nevar, eu fazia uma compra, né, Júnior? Fazia uma compra e ia para dentro de casa comer. Meu irmão, 3 dias depois eu saía. Com músculo concentrado na região abdominal. Assim. E depois que cai a tempestade de neve, vem o sol. Céu azulzinho. O sol fica lá só iluminando, não esquenta nada. E aí a neve é tão branca, que eu, por exemplo, tenho que colocar óculos de sol. Alguém me falou: pastor, o que você está fazendo andando com óculos de sol no meio da neve? É por causa do brilho da neve. Quando o sol bate na neve, meu irmão, que os irmãos morais sabem do que eu estou falando, né? Fica assim, brilhoso, chega a arder as vistas. Eu colocava óculos escuro, bem forte assim. Por quê? Por causa do brilho, branco como a neve. E o texto diz que a roupa daquele anjo ficou branca como a neve. Fala do quê? Fala da pureza, fala da santidade. A Bíblia diz que a aparência desse anjo era como um relâmpago. Fala de luz. Na morte de Cristo houve trevas, na ressurreição houve luz. Foi um dia de intervenção visível do céu na terra. Então, primeiro fenômeno, um grande terremoto, repita. 2, manifestação angelical. Terceiro, guardas tomados de terror. A Bíblia diz que quando isso aconteceu, que o anjo desceu, os guardas ficaram aterrorizados. Eles viram, foram testemunhas oculares do que aconteceu. Tanto é verdade que, em outra narrativa bíblica, diz que eles saíram aos líderes religiosos e contaram tudo o que havia acontecido. E nem mesmo assim Anás e Caifás aceitaram a verdade da ressurreição. Eles foram canonizar o sumo sacerdote e o genro. Aí eles conseguiram canonizar o Caifás, santo Caifás. Mas quando foram canonizar o Anás, não puderam, que era o santo Anás. Isso aqui é por minha conta, tá? Eles não aceitaram, mesmo ouvindo o testemunho dos gentios, dos judeus, que disseram: olha, nós estávamos lá, de repente veio um anjo do céu, como um raio, e desceu, pá, e arrastou a pedra, e sentou-se sobre ela, e nós caímos como mortos. A Bíblia diz que os guardas foram tomados de pavor, de terror. Na cruz a criação tremeu, no túmulo foi o inferno que tremeu. Os guardas foram subornados, porque eles seriam punidos com pena de morte. Mas os religiosos estavam tão cheios de demônios, com tanto ódio, que nem mesmo diante da prova clara da ressurreição de Cristo, eles aceitaram esta verdade. Porque eles teriam que assumir e dizer: nós matamos o Cristo Messias. E eles preferiram manter essa mentira, que a Bíblia diz que se divulgou
até os dias de hoje. Terceiro fenômeno do dia da ressurreição, guardas tomados de terror. Quarto, túmulo vazio, repita. Este sinal é o centro de tudo. Todos os grandes líderes religiosos do mundo, eles estão sepultados em algum lugar da terra. Ali jazem os restos mortais de Buda, de Maomé, dos grandes filósofos gregos, de Joseph Smith, de Ellen White, do Adventismo, Joseph Smith, do Mormonismo, e tantos outros líderes religiosos estão sepultados. E os seus restos mortais estão lá no túmulo. Toda vez que você se referir a um líder religioso, você tem que olhar para baixo. Com respeito ou não, se a pessoa é da religião ou não, ela tem que olhar para baixo. Por quê? Porque o seu líder está sepultado. Os restos mortais estão ali. Mas nós cristãos somos diferentes. Todas as vezes que falamos de Jesus, a gente faz assim, ó. Fala de Jesus, o crente olha para cima. Por quê? Porque Jesus Cristo ressuscitou. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Diz o texto bíblico, em 1 Coríntios 15:6, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, ele disse que 500 pessoas, 500 testemunhas, viram Cristo ressuscitado ascender aos céus. Meu irmão, aqui nos Estados Unidos, com apenas uma testemunha, um réu é capaz de ser condenado. Imagine 2 testemunhas, aí já era mesmo. Imagine 3. Não há dúvida, se 3 testemunhas disserem, ele está errado, acabou-se. Muitas e muitas pessoas são condenadas apenas por uma testemunha. E às vezes a testemunha se equivoca, e mesmo assim a pessoa é condenada. Agora imagine só, na ressurreição de Jesus, para não deixar dúvidas, 500 pessoas estavam presentes no dia que Cristo ascendeu aos céus do Monte das Oliveiras. Meu irmão, foi por isso que o diabo jamais conseguiu parar a igreja. Porque eles diziam, eu vi, eu estava lá, eu vi, eu presenciei, eu participei, eu estava presente, eu estava ali, eu vi quando o corpo dele ascendeu aos céus e uma nuvem o ocultou, eu estava presente. Meu irmão, as pessoas elas podem questionar a sua teologia, mas não tem como questionar a sua experiência. As pessoas podem questionar a sua filosofia, mas eles não podem questionar a sua experiência. Quando você diz, eu tive uma experiência com Cristo, Ele mudou a minha vida, Ele transformou o meu ser. Eu era depressivo e agora eu tenho alegria e esperança. Eu era drogado e agora eu sou livre. Eu vivia preso no pecado e agora sou livre. Quando você testemunha essa verdade, as pessoas não podem questionar a sua experiência. Por quê? Porque você foi quem viveu. Por isso que Jesus nos chamou para sermos dele testemunhas. Testemunhas é alguém que viu, é alguém que experimentou. Quantos aqui já experimentaram a salvação em Cristo Jesus? Levanta a sua mão, diga assim, eu sou testemunha de Jesus. Número 4, túmulo vazio. Este sinal é o centro de tudo. Número 5, lençóis dobrados. Repita. Então vamos recapitular. Número 1, grande terremoto. Manifestação angelical. Guardas tomados de terror. Túmulo vazio. Vocês estão diminuindo? É a fome, né? Eu entendo. Vai dando uma fome no crente, o crente fica nervoso. Eu também sou assim, sabe? Vai me dando fome assim, eu fico desgovernado. Minha esposa sabe, quando vai me dando fome eu não quero ver nada. Olha que ponte linda, olha que animal maravilhoso, não quero saber, quero comer.
E eu vejo o animal comendo, fica, por que ele está comendo e eu não estou comendo? Você também é assim, né? Tem alguns assim, né? Eu imagino. Quinto, lençóis dobrados. João 20, 6-7 diz: então Simão Pedro seguiu, chegou e entrou no sepulcro, ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Os líderes religiosos espalharam a mentira de que os discípulos de Jesus vieram à noite, num sepulcro altamente guardado e selado, e roubaram o corpo. Quando algo é roubado, não há ordem, há bagunça, há desordem. Mas o túmulo, quando eles olharam, estavam os lençóis lá dobrados, o lenço dobrado. Significa o quê? Que na ressurreição de Cristo, não foi roubo de corpo às pressas, mas foi ordem. Não havia desorganização, as coisas estavam organizadas. Ele saiu do túmulo pelo seu próprio poder. E eu tenho uma boa notícia para você: o mesmo Espírito que levantou Jesus Cristo dentre os mortos, habita dentro de você. Quantos aqui tem o Espírito de Deus? Levante a sua mão, diga graças a Deus. Lençóis dobrados. O corpo de Jesus não precisaria mais das roupas funerárias. Lázaro precisava das roupas. Lembra de Lázaro? Capítulo 11 de João. Quando Jesus ressuscita Lázaro, a Bíblia diz que ele saiu maniatado. Jesus precisou mandar desatá-lo. Por quê? Porque Lázaro foi apenas trazido de volta para a vida. Lázaro apenas foi restaurado à vida. Tanto é verdade que ele voltou a morrer, mas Cristo não foi restaurado à vida, ele ressuscitou com o corpo glorificado para nunca mais morrer. A ressurreição foi ordeira e sobrenatural, restaurou a ordem no universo. Jesus não voltou à vida comum, mas ressuscitou em glória. E eu termino dizendo o seguinte: existe uma tradição, alguns acreditam 100% nela, não sabemos ao certo, mas é uma tradição de que quando um hóspede ficava numa casa e ele saía durante o dia para deixar entendido do que ele iria voltar, o que ele fazia? Ele arrumava a cama, os lençóis ele dobrava e colocava em ordem. Quando ele fazia isso, significava: eu vou ali, mas eu já volto. Eu não quis te incomodar, porque você estava dormindo, então eu vou ali, mas eu já volto. Então, quando Cristo dobra os lençóis, ele estava dizendo, poderia estar dizendo: ei, eu vou ali, mas eu já volto. Eu vou ali, mas eu já volto para vos buscar. Por isso que ele disse: não se turbem os vossos corações. Não fiquem atribulados, não fiquem desanimados, desamparados, desesperados. Por quê? Porque eu vou para a casa de meu pai e vou preparar para vocês lugar. E quando eu preparar, eu virei outra vez, eu voltarei para vos levar. Quem aqui tem essa esperança? Quem tem essa esperança de que um dia estará na presença de Deus para todo sempre? O quinto fenômeno, os lençóis dobrados. Jesus Cristo estava dizendo: eu ressuscitei. E ele havia dito isto enquanto vivo, no seu ministério terreno. Porque eu tenho poder de dar a minha vida e tenho poder de reavê-la. Nenhum dos líderes religiosos do mundo puderam dizer isso. Nenhum dos líderes, muitos deles estavam em busca da verdade. Buda, antes de morrer, disse: eu estou em busca da verdade. Os líderes religiosos, eles não eram a verdade, eles não sabiam, muitos deles, enganados por Satanás, levaram multidões e multidões para o engano das falsas religiões. Mas o nosso Cristo, quando ele ressuscita ao terceiro dia, ele disse: eu tenho poder de dar a minha vida e tenho poder de reavê-la.
Somente Jesus pode dizer isso. Então, ao terceiro dia, ele se levanta pelo seu poder. Ele se levanta pelo seu poder. E a morte não pode detê-lo. O inferno não pode detê-lo. Por quê? Porque o Espírito Santo, que capacitou, que empoderou Jesus Cristo no seu ministério terreno, diz a Bíblia, que levantou o corpo de Cristo ao terceiro dia. E ele está vivo. E ele está vivo. Coloque-se de pé. Levante as suas mãos e glorifique a Deus, porque Ele está vivo. Se Ele está vivo, nós podemos crer no amanhã. Se Ele está vivo, nós temos a viva esperança de que um dia nós estaremos para sempre com Ele. Quantos podem levantar a mão e glorificar a Deus? Por um instante, glorifique a Deus. Neste domingo de Páscoa, o mundo para celebrar. O mundo cristão para celebrar a ressurreição de Cristo. E nós como igreja temos motivos de sobra, porque o nosso Cristo não está crucificado. O nosso Cristo não está preso no crucifixo, com a cara efeminada. O nosso Cristo está vestido de glória. O nosso Cristo está com o corpo glorificado no céu. Quantos querem adorar este Cristo nesse dia? Levante a sua mão por um instante. Porque Ele vive. Posso crer.